As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 22. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. NR. Art. 37. 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. NR. Art. 38. V. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. NR. Art. 39. Nono. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. NR. Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Primeiro, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. E, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Terceira, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Segundo, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o segundo do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos 14 a 16. Terceiro, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Quarto, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 4A, 4B, 4C e 5º. 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos e a 4ª do caput do artigo 144. 4c.
poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Quinto, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do primeiro, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Sétimo, observado o disposto no 2º do artigo 201. Quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o 4b decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Nono, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos 9º e 9º do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no 16. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o 22. 21. Revogado. 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre i. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Segunda, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Terceira, fiscalização pela União e controle externo e social. Quarta, definição de equilíbrio financeiro e atuarial. V. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Sexta, mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Sétima, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência.
Oitava, condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. Nona, condições para adesão a consórcio público. X. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. NR. Art. 93. Oitava. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. NA. Art. 103b. Quarto. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso. Determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. NA. Art. 109. Terceiro, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. NA. Art. 130-A. Segundo. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. NA. Art. 149. Primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Vigência. Primeiro a. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Vigência. 1b. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no primeiro a para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Vigência. 1c. A contribuição extraordinária de que trata 1b deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Vigência. NA. Art. 167. 12. Na forma estabelecida na lei complementar de que trata o 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. NA. Art. 194. Parágrafo único. Sexta, diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. NA. Art. 195. Segunda, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social.
Nono, as contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso I do caput. 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea A do inciso I e o inciso segundo do caput. 13. Revogado. 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. NR. Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Primeiro, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. E, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Segunda, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Sétimo. 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição. Segunda, 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Oitavo, o requisito de idade a que se refere o inciso I do sétimo será reduzido em 5 anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Nono, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Nono A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. 12. Lei instituirá Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o 12 terá valor de 1 salário mínimo. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei.
N.A. Art. 202. Quarto, Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. Quinto, a lei complementar de que trata o quarto aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Sexto, lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o quarto e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. N.A. Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa do Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o terceiro deste artigo. Primeiro dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28%, serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Quinto, os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do primeiro e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da Comissão Mista Permanente de que trata o primeiro do artigo 166, N.E. Art. Segundo artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 76. Quarto, a desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. N.A. Art. Terceiro, a concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Primeiro, os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Segundo, os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Terceiro, até que entre em vigor lei federal de que trata o 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor de que trata o caput que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto na alínea A do inciso 3º do 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, no artigo 2º, no 1º do artigo 3º ou no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Art. 4º, o servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos. 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem, observado o disposto no primeiro. Segunda, 30
30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Terceira, 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Quarta, 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. E v. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, observado o disposto no segundo e terceiro. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem. Segundo, a partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. Terceiro, a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o segundo. Quarto, para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e segunda do caput serão: I. 51 anos de idade, se mulher, e 56 anos de idade, se homem. Quinto, somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput para as pessoas a que se refere o quarto, incluídas as frações, será de 81 pontos, se mulher, e 91 pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e de 100 pontos, se homem. Sexto, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: I. A totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o 16 do artigo 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, ou, para os titulares do cargo de professor de que trata o quarto, 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Segunda, ao valor apurado na forma da lei, para o servidor público não contemplado no inciso I. Sétimo, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o segundo do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados. I. De acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do 6º, ou segunda, nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, na hipótese prevista no inciso 2º do 6º. Oitavo, considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do 6º ou no inciso I do 2º do artigo 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios. I. Se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. Segunda, se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples do indicador,
proporcional ao número de anos completos de recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se inferior, ao tempo total de percepção da vantagem. Nono, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 10. Estende-se o disposto no nono às normas sobre aposentadoria de servidores públicos incompatíveis com a redação atribuída por esta emenda constitucional aos 4º, 4A, 4B e 4C do artigo 40 da Constituição Federal. Art. 5º Policial Civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos e a terceira do caput do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 anos para ambos os sexos ou o disposto no terceiro. Primeiro serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. Segundo, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o 4B do artigo 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Terceiro, servidores de que trata o caput poderão aposentar-se aos 52 anos de idade, se mulher, e aos 53 anos de idade, se homem, desde que cumprido o período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985. Art. 6º disposto no 14 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Art. 7º disposto no 15 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Art. 8º até que entre em vigor lei federal de que trata o 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto nos arts. 4º, 5º, 20, 21 e 22 e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Art. 9º até que entre em vigor lei complementar que discipline o 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. Primeiro, o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Segundo, o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Terceiro, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.
Quarto, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Quinto, para fins do disposto no quarto, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Sexto, a instituição do regime de previdência complementar na forma dos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao 20 do artigo 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Sétimo, os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Oitavo, por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos do 1b e 1c do artigo 149 da Constituição Federal. Vide: nono, parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o 11 do artigo 195 da Constituição. Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo. Primeiro, os servidores públicos federais serão aposentados. E, voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos. A. 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, e B. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Segunda, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, ou terceira, compulsoriamente, na forma do disposto no inciso 2º do 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Segundo, os servidores públicos federais com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos 4b, 4c e 5º do artigo 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos. I. O policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos e a terceira do caput do artigo 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos. Segunda, o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 anos de idade, com 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Terceira, o titular do cargo federal de professor, aos 60 anos de idade, se homem, aos 57 anos, se mulher, com 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos. Terceiro, a aposentadoria a que se refere o 4c do artigo
40 da Constituição Federal observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social da União, vedada a conversão de tempo especial em comum. Quarto, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão apurados na forma da lei. Quinto, até que entre em vigor lei federal de que trata o 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto neste artigo e que optar por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Sexto, a pensão por morte devida aos dependentes do policial civil do órgão a que se refere o inciso 14 do caput do artigo 21 da Constituição Federal, do policial dos órgãos a que se referem o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos e a terceira do caput do artigo 144 da Constituição Federal e dos ocupantes dos cargos de agente federal penitenciário ou socioeducativo decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo. Sétimo, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14%. Vigência. Primeiro, a alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros. Até 1, salário mínimo, redução de 6,5 pontos percentuais. Segunda, acima de 1, salário mínimo até R$ 2.000, redução de 5 pontos percentuais. Terceira, de R$ 2.000,01, R$ 2.000,01, até R$ 3.000, redução de 2 pontos percentuais. Quarta, de R$ 3.000,01, R$ 3.000,01, até R$ 5.839,45, R$ 5.839,45, sem redução ou acréscimo. V, de R$ 5.839,46, R$ 5.839,46, até R$ 10.000, R$ 10.000, acréscimo de meio ponto percentual. Sexta, de R$ 10.001, R$ 10.001, até R$ 20.000, R$ 20.000, acréscimo de 2,5 pontos percentuais. Sétima, de R$ 20.001, R$ 20.001, até R$ 39.000, R$ 39.000, acréscimo de 5 pontos percentuais. E oitava, acima de R$ 39.000, R$ 39.000, acréscimo de 8 pontos percentuais. Segundo, a alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no primeiro, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Terceiro, os valores previstos no primeiro serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Quarto, a alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no primeiro, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício, para fins de definição das alíquotas aplicáveis. Art. 12. A União instituirá Sistema Integrado de Dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência de que tratam os arts.
40, 201 e 202 da Constituição Federal, aos benefícios dos programas de assistência social de que trata o artigo 203 da Constituição Federal e as remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, em interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas, para o fortalecimento de sua gestão, governança e transparência e o cumprimento das disposições estabelecidas nos incisos X e 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e os órgãos e entidades gestoras dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput disponibilizarão as informações necessárias para a estruturação do Sistema Integrado de Dados e terão acesso ao compartilhamento das referidas informações, na forma da legislação. Segundo, é vedada a transmissão das informações de que trata este artigo a qualquer pessoa física ou jurídica para a prática de atividade não relacionada à fiscalização dos regimes, dos sistemas e dos programas a que se refere o caput. Art. 13. Não se aplica o disposto no 9º do artigo 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Art. 14. Vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 dias, contado da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados. Primeiro, os segurados, atuais e anteriores, do regime de previdência de que trata a Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário deverão cumprir período adicional correspondente a 30% do tempo de contribuição que faltaria para aquisição do direito à aposentadoria na data de entrada em vigor desta emenda constitucional e somente poderão aposentar-se a partir dos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Segundo, se for exercida a opção prevista no caput, será assegurada a contagem do tempo de contribuição vertido para o regime de previdência ao qual o segurado se encontrava vinculado, nos termos do disposto no 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Terceiro, a concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo e de pensão por morte aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido será assegurada, a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Quarto, observado o disposto nos 9º e 9º do artigo 201 da Constituição Federal, o tempo de contribuição a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, assim como o tempo de contribuição decorrente das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que tenha sido considerado para concessão de benefício pelos regimes a que se refere o caput não poderá ser utilizado para obtenção de benefício naqueles regimes. Quinto, lei específica do Estado, do Distrito Federal ou do município deverá disciplinar a regra de transição a ser aplicada aos segurados que, na forma do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de que trata este artigo. Art. 15. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, e segunda, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos, se mulher, e 96 pontos, se homem, observado o disposto nos primeiro e segundo. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 2º do caput será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100
pontos, se mulher, e de 105 pontos, se homem. Segundo a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso 2º do caput e o 1º. Terceiro, para o professor que comprovar exclusivamente 25 anos de contribuição, se mulher, e 30 anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 pontos, se mulher, e 91 pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2020, um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher, e 100 pontos, se homem. Quarto, o valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei. Art. 16. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, e segunda, idade de 56 anos, se mulher, e 61 anos, se homem. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso 2º do caput será acrescida de 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. Segundo, para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e segunda do caput deste artigo serão reduzidos em 5 anos, sendo, a partir de 1º de janeiro de 2020, acrescidos 6 meses a cada ano. As idades previstas no inciso 2º do caput, até atingirem 57 anos, se mulher, e 60 anos, se homem. Terceiro, o valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei. Art. 17. Ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional e que na referida data contar com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem, e segunda, cumprimento de período adicional correspondente a 50% do tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto no 7º a 9º do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do 7º do artigo 201 da Constituição Federal filiado ao regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I. 60 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, e segunda, 15 anos de contribuição, para ambos os sexos. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade. Segundo, o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Art.
19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do 7º do artigo 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao regime geral de previdência social após a data de entrada em vigor desta emenda constitucional será aposentado aos 62 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem, com 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem. Primeiro, até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos 1º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, será concedida a aposentadoria. E, aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos a. 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. b. 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição, ou c. 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Segunda, ao professor que comprove 25 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Segundo, o valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos. I. 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Segunda, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Terceira, para os servidores públicos, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Quarta, período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2º. Primeiro, para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Segundo, o valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá. E, em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o 16 do artigo 40 da Constituição Federal, a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no 8º do artigo 4º, e segunda, em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, ao valor apurado na forma da lei. Terceiro, o valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o 2º do artigo 201 da Constituição Federal e será reajustado. E, de acordo com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do 2º. Segunda, nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social, na hipótese prevista no inciso 2º do 2º. Quarto, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Art.
21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes. Vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de 66 pontos e 15 anos de efetiva exposição. Segunda, 76 pontos e 20 anos de efetiva exposição, e terceira, 86 pontos e 25 anos de efetiva exposição. Primeiro, a idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput. Segundo, o valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Terceiro, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma do 4C do artigo 40 da Constituição Federal, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Art. 22. Até que lei discipline o 4º do artigo 40 e o inciso I do 1º do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. Primeiro, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Segundo, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Segunda, uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Terceiro, quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no 1º
Quarto, o tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Quinto, para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação. Sexto, equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Sétimo, as regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência social e para o regime próprio de previdência social da União. Oitavo, aplicam-se as pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios às normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Primeiro, será admitida, nos termos do segundo, a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal. Segunda, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, ou terceira, pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social. Segundo, nas hipóteses das acumulações previstas no primeiro, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. 60%, 60%, do valor que exceder 1 salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Segunda, 40%, 40%, do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. Terceira, 20%, 20%, do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos, e quarta, 10%, 10%, do valor que exceder 4 salários mínimos. Terceiro, a aplicação do disposto no segundo poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Quarto, as restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Quinto, as regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma do 6º do artigo 40 e do 15 do artigo 201 da Constituição Federal. Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral de previdência social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no 14 do artigo 201 da Constituição Federal. Primeiro, para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, o prazo de que tratam os 1º e 2º do artigo 38b da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS,
atingir a cobertura mínima de 50%, dos trabalhadores de que trata o 8º do artigo 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD. Segundo, será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. Terceiro, considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do regime geral de previdência social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do regime geral de previdência social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100%, do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Primeiro, a média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Segundo, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60%, da média aritmética definida na forma prevista no caput e no primeiro, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição nos casos. E, do inciso 2º do 6º do artigo 4º, do 4º do artigo 15, do 3º do artigo 16 e do 2º do artigo 18. Segunda, do 4º do artigo 10, ressalvado o disposto no inciso 2º do 3º e no 4º deste artigo. Terceira, de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no inciso 2º do 3º deste artigo. E quarta, do 2º do artigo 19 e do 2º do artigo 21, ressalvado o disposto no 5º deste artigo. Terceiro, o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100%, da média aritmética definida na forma prevista no caput e no primeiro. E, no caso do inciso 2º do 2º do artigo 20. Segunda, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. Quarto, o valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso 3º do 1º do artigo 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. Quinto, o acréscimo a que se refere o caput do 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea A do inciso I do 1º do artigo 19 e o inciso I do artigo 21 e para as mulheres filiadas ao regime geral de previdência social. Sexto, poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem o 2º e 5º, para a verbação em outro regime previdenciário ou para a obtenção dos proventos de inatividade das atividades de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal.
Sétimo, os benefícios calculados nos termos do disposto neste artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43, R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Primeiro, até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Segundo, até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição Federal, seu valor será de R$ 46,54, R$ 46,54. Art. 28. Até que lei altere as alíquotas da contribuição de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso, estas serão de vigência. E, até salário mínimo, 7,5%, 7,5%. Segunda, acima de salário mínimo até R$ 2.000, R$ 2.000, 9%, 9%. Terceira, de R$ 2.000,01, R$ 2.000,01, até R$ 3.000, R$ 3.000, 12%, 12%. E quarta, de R$ 3.000,01, R$ 3.000,01, até o limite do salário de contribuição, 14%, 14%. Primeiro, as alíquotas previstas no caput serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Segundo, os valores previstos no caput serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta emenda constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. Segunda, utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou terceira, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, segunda e terceira do caput somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Art. 30. A vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no 9º do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição de que trata a linha A do inciso I do caput do artigo 195 da Constituição Federal instituídas antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Art. 31. O disposto no 11 do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão. Art. 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, esta será de 20%, 20%, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso I do 1º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Vigência. Art. 33. Até que seja disciplinada a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e entidades abertas de previdência complementar na forma do disposto nos 4º e 5º do artigo
202 da Constituição Federal, somente entidades fechadas de previdência complementar estão autorizadas a administrar planos de benefícios patrocinados pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente. Art. 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, serão observados, até que lei federal disponha sobre a matéria, os seguintes requisitos pelo ente federativo. I. Assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da sua extinção. Segunda. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios aos que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Terceira. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção, exclusivamente. A. Ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à complementação de benefícios, na forma dos incisos I e segunda. E. B. A compensação financeira com o regime geral de previdência social. Parágrafo único. A existência de superávit atuarial não constitui óbice à extinção de regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime geral de previdência social. Art. 35. Revogam-se. I. Os seguintes dispositivos da Constituição Federal. A. O 21 do artigo 40, vigência. B. O 13 do artigo 195. Segunda, os arts. 9, 13 e 15 da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Terceira, os arts. Segundo, sexto e sexto a da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, vigência. Quarta, o artigo. Terceiro da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Vigência. Art. 36. Esta emenda constitucional entra em vigor. E, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta emenda constitucional, quanto ao disposto nos arts. 11, 28 e 32. Segunda, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na alínea A do inciso I e nos incisos 3ª e 4ª do artigo 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente. Terceira, nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso 2º do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação. Brasília, em 12 de novembro de 2019. Aqui está uma sugestão de roteiro para um encerramento marcante, que reforça a marca Astra Educa e incentiva a interação. Microfone roteiro de encerramento, Reforma da Previdência, SN 03/2019. Concluímos aqui a leitura das alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 103, a nossa reforma da Previdência. Dominar essas mudanças é o grande diferencial para quem busca a aprovação nos concursos atuais. Se este conteúdo ajudou a clarear seus estudos, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que também está na luta pelo cargo público. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo materiais gratuitos de qualidade. Inscreva-se no Astra Educa Concurso Canal e ative o sininho para não perder as próximas legislações em áudio. Lembre-se, a repetição é a mãe da retenção. Ouça este áudio quantas vezes for necessário até que o conteúdo esteja gravado na sua mente. Obrigado pela confiança, mantenha o foco e nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos!